Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre a minha primeira família, o meu rematch. Minha primeira família, eles moravam ali em Woodinville, que é em Washington, fica perto de Seattle, perto do Canadá também, dava ali 1 hora do Canadá. E eu escolhi essa família porque eles tinham muitos benefícios, muitas coisas boas que eu queria, tinham algumas coisas ruins também, mas pesava mais o lado bom. Então era somente um bebezinho de 10 meses. Eu teria um carro somente meu. Teria que pagar gasolina, né? Porque eu não ia dirigir a criança pra nenhum lugar, então seria só pra mim mesmo. Como era uma cidade muito, muito afastada, tipo assim, era subúrbio, não tinha coisa perto. Eu falei, só dá pra ir se for com carro, né? Ainda bem que eles tinham esse benefício do carro. E, gente, o maior benefício deles, assim, que a hora que eles falaram, eu falei, meu Deus, era $400 a semana. Geralmente as meninas recebem 200 arredondado, porque é 195, 197, nem lembro mais. E eu recebia 400 a semana. Tipo assim, era o dobro todas as semanas, muita loucura. E aí eu falei, cara, eu vou querer essa família. Os lados ruins eram, o meu quarto seria no mesmo andar deles, porque a casa não tinha basement. Então seria, o meu quarto na verdade era do lado dos pais e do lado era do bebê. Então quando ele chorava eu escutava, tudo eu escutava. Mas esse era o lado ruim, somente. E essa cidade que eles moravam era bem interiorzão, assim. Os estabelecimentos dessa cidade parecia celeiro, sabe? Eu vou mostrar aí uma foto da Target pra vocês, que é uma loja super grande nos Estados Unidos, super famosa. E em Woodinville ela era assim, parecia um barnizão, um celeiro bem grande. Era bem engraçado, mas eu adorava aquela cidade. Que uma dica aí pra quem tá indo pra esses lados, gente, vá com carro, sério. Além de que chove 90% do tempo, o que não era um problema pra mim, vou falar a real pra vocês. Vamos falar, eu não quero ir pra Seattle porque chove. Gente, é muito de boa, muito mesmo. Eu adorava aquele lugar, tinha tantas belezas naturais, tantas coisas pra você fazer, sabe? Quando você for pro au pair e estiver escolhendo, né, a sua família, pesquisa muito o lugar que eles moram, vê também se eles não forem te fornecer carro, se o transporte público funciona, porque lá onde eu morava, zero, não tinha transporte público. É mais em grandes cidades, assim, né? Então, vê se o lugar combina com a sua vibe, se tem a ver com você. Porque senão, gente, não vai dar certo. Você tem que ficar feliz, porque é um trabalho, e você tem que se agradar com o lugar que você está indo. Então, tem que dar o match realmente aí, né? E também o meu horário de trabalho era das 8 às 3 da tarde. Então, assim, eu tinha o resto do dia inteirinho pra curtir. Eu fazia muitas hikes com as minhas amigas, hikes que demoravam 4 ou 5 horas pra chegar no destino, mas era muito, muito legal. E a vista lá era incrível, incrível. Qualquer lugar que você ia, se dirigia na pista, você via a montanha, Mount Rainier, que chama, né, de Seattle. Agora, sobre a minha família, né? Os meus hosts eram bem nerds, bem nerds. A minha host trabalhava na Google e o meu host na Microsoft. Então, assim, tinha dinheiro, né, gatos? Tinha. E eles falaram, quando eu tava fazendo a entrevista com eles, sobre os 400. E aí eu perguntei o porquê, né, que eles estariam me dando esse valor. E aí meu rosto falou que era um neném e ele acha que daria muito trabalho, tal. E aí eu aceitei por essa questão dele achar que seria muito trabalho por ser um bebê. Só que quando eu cheguei, ele usava fralda de pano. Então eu tinha que limpar a fralda de pano, colocar pra lavar na máquina de lavar, secar e tal. Então, tipo assim, não era uma vida normal de rotina de au pair ou de babá. Porque ele tinha muitas alergias, tadinho. Muitas, muitas, muitas. A tudo. Tipo assim, a soja, a leite, a grama. Então, assim, era bem complicadinho cuidar dele. Eu fiquei lá dos 10 meses até 1 ano e pouquinho. Então eu fiquei com essa família por volta aí de 6 meses, de maio até novembro, que foi quando eu pedi rematch, mas calma que eu já vou chegar lá. Então, como eles davam, assim, o dobro do que geralmente as au pairs recebem, eu consegui comprar muita coisa, economizar demais. Comprei MacBook, comprei Apple Watch, comprei meu iPhone, e eles ajudavam bastante, assim. Só que a partir de um momento as coisas começaram a ficar diferentes. Eu falei pra vocês que era uma época do Covid, mas a época que eu cheguei já não tava tanto nos Estados Unidos. No Brasil tava mais, mas nos Estados Unidos não precisava mais usar máscara na rua ou nos lugares. Tava bem tranquilo, assim, já tava acabando. Só que na minha família, eles começaram a ficar mais restritos, então pediram pra que eu usasse máscara dentro de casa.
porque era muito difícil, gente. Pensa, 24 horas você dentro da casa de máscara. É horrível. Claro que no meu quarto eu não precisava, mas assim que eu saísse do meu quarto eu já tinha que pôr. Mais algumas outras coisas que eu não vou mencionar aqui. Mas, enfim, pensei muito sobre isso, pensei muito sobre o valor que eu tava recebendo. Uma criança, um lugar que eu gostava, tinha amigas, mas não dava mais pra mim. Então, pedi rematch. Pedi rematch com 6 meses. Então, em novembro... Não, detalhe. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu já comecei a planejar uma viagem com as minhas amigas que eu conheci lá no Chile. Então, a gente já tava com tudo planejado pra novembro ir pra essa viagem. E aí, eu pedi rematch 2 dias antes dessa viagem. Tudo bom? Quando você tá rematch, eles não pagam seu salário, né? Você entrou rematch, você não faz mais parte da família, você que se vire. Então, antes de sair pra viagem, me despedi da família, eles me deram um presente, foram super atenciosos, param pra casa da minha amiga pra gente poder fazer a viagem. E aí foi isso, eu não vi mais eles. Então, eu pedi rematch 2 dias antes, fui pra viagem, fiz Califórnia, Grand Canyon e Las Vegas, era uma road trip. E durante essa viagem tinha que fazer as entrevistas com as outras famílias, porque a Appia, a Experimento no Brasil, eles te dão uma semana, eu não sei as outras agências, tá? Mas a Appia dá uma semana pra você escolher sua família de novo. Se você não escolher nenhuma família, você tem que voltar pro Brasil, se você não tiver lugar pra ficar lá, né? Se você tiver uma amiga ou alguma coisa pra ajudar, acho que eles dão mais uma semana, se eu não me engano. Mas eu tinha só uma semana. Aí, eu entrava em contato com as famílias comigo durante a viagem. Gente, foi uma loucura, sério. Eu tinha que parar, às vezes eu tava dirigindo, a gente tinha que parar o carro em algum lugar pra poder fazer entrevista com eles, pra pegar a internet. E assim, eu não tava gostando de nenhuma família. Família com 5 filhos, família que tinha 3 filhos e a mulher tava grávida. Gente, tipo assim, não dava pra mim. Ou não teria carro, teria que ficar andando a pé. É uma coisa que eu gosto muito, é da minha liberdade. E carro é essencial nos Estados Unidos, gente. Pra mim, pode ser, sei lá, São Francisco, que tem ônibus a cada esquina, mas pra mim eu preciso de um carro. Aí, 2 dias antes de voltar pra Seattle, né, que eu já tava em Las Vegas, era a última parada, uma família entrou em contato comigo. Eram 2 crianças de 4 e 6 anos, que foi a família que eu acabei escolhendo. E, gente, eles ligaram, eu tava saindo pra uma balada com as meninas em Las Vegas. E foi muito espontânea a entrevista, assim. Eles já ligaram, aí eu já comecei a conversar com eles, parecia que a gente se conhecia. Começamos a falar um monte de coisa, eles falaram um pouco das crianças, eu falei que eu tava em Las Vegas viajando. Perguntaram se eu dirigia bem, eu falei, meus amigos, eu estou numa road trip, eu estou dirigindo a maior parte do tempo, então sim... Brincadeira aí, amigas que estão vendo meus vídeos e dirigiram também. Mas, gente, a gente dirigiu muito essa viagem, muito! Mas, enfim, eu gostei muito deles. Eles me mostraram um pouquinho da área que eles estavam ali, que era das crianças, né? E só não consegui ver muitas crianças que elas estavam brincando, e aí eu conversei mais com eles. Eles falaram assim, a hora que você chegar, vem pra cá direto, que a gente quer fazer uma reunião com você, quer conhecer você, apresentar as crianças. Eles moravam a 12 minutos da minha casa antiga, né? Então eu morava em Woodinville, eles moravam em Bothell, que era tipo 10, 12 minutos de distância da minha casa, da minha antiga casa. Eu falei, gente, incrível, né? Vou continuar com as minhas amigas, mais ou menos com o mesmo lugar que eu morava antes. Show de bola! Eu teria um carro somente meu, que seria um Mini Cooper. Então foi o que eu fiz. 2 dias depois eu cheguei em Seattle de manhãzinha. Antes do almoço já fui pra casa deles. Simplesmente, a hora que eu cheguei, era um portão, sabe aquele portão de castelo que abre assim, e aí você entra, você sobe. Falei, gente, onde estou indo? Será que é a casa certa? Conheci a casa, tinha piscina, tinha hot tub, piscina aquecida, né? Porque Seattle chove o tempo todo, é muito frio. Aí eu conheci as crianças, eles foram super fofos comigo. Eu amei demais a família e a gente fechou o match. Eu falei pra vocês que eu ganhava 400 em outra família, nessa família não seria 400, seria 250. Mas pra mim, gente, tava ótimo, a família era ótima, eu gostava muito do meu quarto, do lugar. Eles iriam pagar a gasolina, então mesmo que eu usasse final de semana, eles estavam bancando, eles me deram um cartão black, né, pra eu usar. Óbvio que eu não usava pra mim, né, eu usava no supermercado pra todo mundo da casa, mas aí eu também comprava pra mim. Colocava gasolina, passava o cartão. Ela me pedia pra levar roupa também pra lavar na lavanderia. Então tudo que ela me pedia, eu passava esse cartão pra eles não terem que ficar me dando dinheiro, devolvendo, sabe? Mas foi isso, gente. Fechei o match com eles, aproveitei muito, muito a casa, porque eles iam viajar muito, então eu ficava lá sozinha. Convidava amigas, foi super legal. E a casa tinha uma entrada separada da família, então, pro meu quarto, né?
Então eu não precisava acordar ninguém quando eu chegava tarde, ou se eu não quisesse conversar, eu entrava por essa porta. Então assim, tava ótimo pra mim. Só que 8 meses depois, eles decidiram se mudar. Só que eles não sabiam pra onde, pra que estado, pra que cidade, eles só sabiam que eles queriam se mudar. A minha host, ela trabalhava na Microsoft, essa também dessa família, e o meu host tinha a própria empresa, então eles trabalhavam remoto. Então a gente poderia ir literalmente pra qualquer lugar. E aí eles decidiram se mudar pra Atlanta, na Geórgia. Na verdade não era Atlanta, era um subúrbio como Woodinville, mas era perto de Atlanta, chamava Alpharetta. E aí nos mudamos. Decidi me mudar com eles, porque ou eu entrava em rematch de novo, eu tentava achar uma família boa, ou eu me mudava e conhecia um novo lugar com a mesma família que eu gostava, então eu decidi ir com eles. O meu host até me perguntou se eu queria fazer uma road trip lá de Seattle, no cantinho, até a Geórgia, que ficava aqui embaixo, perto da Flórida. Gente, tipo, duas pontas totalmente longe uma da outra. Ele perguntou, você pode ir com o nosso cartão, vai passando nos hotéis, quando você ficar cansada, dorme, paga com o cartão, comida no cartão, e você faz tipo uma viagem. Só que eu fiquei com um pouco de medo, porque o carro não tava dos melhores, então eu decidi melhor não. E aí eles pagaram o meu voo, né, levaram os 3 carros da família com a cegonha, né, aqueles caminhões lá que leva carro, e a gente foi de avião. Sobre a cidade que eu me mudei, Alpharetta, na Geórgia. Gente, eu particularmente não gostei, tá? Eu vi, assim, uma cidade com pessoas muito ricas, não que eu não gosto de lugares ricos, mas que tinha muito dinheiro e gostava de jogar golfe no clube de campo deles, beber um vinho. Então, tipo assim, nada a ver comigo, entendeu? Não achei amigas legais. Achei uma única amiga que ela morava no mesmo condomínio que eu, tipo, 2 ruas atrás do condomínio, porque era um condomínio fechado. E ela morava lá, então a gente acabou se conhecendo, eu dormia na casa dela, ela dormia na minha casa. Foi a melhor coisa que aconteceu, senão eu ia ficar muito triste naquela cidade, sério. A única coisa que tinha pra fazer era shopping. Gente, eu tava morrendo de saudade de Seattle e as belezas naturais, que eu amava demais. Mas a casa que a gente se mudou, gente, vocês não têm noção. Se eu falei que a outra era linda, essa era 20 vezes mais linda e maior. Porque assim, em Washington é tudo muito caro, né? Mas ali perto de Seattle é muito caro as coisas, a casa. Então eles venderam por metade do preço que eles compraram a outra. Então, tipo assim, vendeu por 4 milhões, comprou a casa por 2 milhões. E era uma mansão enorme. Eu vou colocar algumas fotos aqui pra vocês verem. Eu tinha o basement de novo, todo pra mim, só que dessa vez tinha cozinha no basement. Tinha cinema, tinha academia também. Então meu schedule nessa família era assim. Eu acordava bem cedo, umas 5h30 pra estar pronta às 6, começar a fazer o café da manhã deles, acordar eles, dar café, levar eles pra escola. Aí eu ficava livre, então eu voltava pra casa, arrumava a cama deles, as bagunças, colocava a louça na dishwasher ou tirava se já estivesse limpa. Ia pra academia, fazia as minhas coisas. 2h30, quando eles chegavam em casa do ônibus, parava bem na rua de casa. Então eu ia buscar eles e aí eu ficava o dia com eles. Levava pra atividade, eu ficava em casa, levava pra casa de amigo. Então era muito tranquilo. E eu parava de trabalhar às 5h30. Então também tranquilo o meu horário. Levava as crianças pra fazer futebol, pra fazer ginástica, pra fazer beisebol. Nossa, eles faziam muitas aulas. Então assim, eu dirigia praticamente o dia inteiro, quando eles não estavam na escola, né? Então, assim, gente, não me arrependo de ter pedido rematch. Sim, eu sinto saudades da primeira família, da primeira criança, da primeira casa que eu fiquei. Sinto saudades da segunda casa, das crianças também, da família. Mas são escolhas que você precisa colocar no caderninho se vale a pena ou não mudar de família. Na minha situação, foi ótimo, teria feito de novo. Nessa segunda casa eu tive muito mais autonomia, tive muito mais tempo livre, porque eles viajavam demais e não me levavam, mas pra mim eu amava. Também eu consegui um pouco de extra, porque eles saíam muito à noite, e aí eu ficava com as crianças. Já passei um final de semana inteiro com elas, eles foram viajar, então assim, eu ganhava bastante extra. Então às vezes compensava aí os 400 que eu não ganhava por semana. E essa foi a minha experiência de first match e rematch, né? A primeira família e a segunda. Se eu não fosse voltar pro Brasil, eu não ficaria naquela cidade, teria com certeza me mudado. Só que eu decidi voltar pro Brasil. Então, quando deu maio, 2 meses cravados, voltei pro Brasil. A AP pagou minha passagem, né? Eu escolhi ali 2 dias antes do meu aniversário pra não passar meu aniversário nos Estados Unidos, passar com a minha família. E foi essa escolha que eu fiz.
Então voltei, estou aqui no Brasil, vou postar mais algumas coisas pra vocês. Eu tô pensando em fazer o roteiro do road trip que eu fiz pela Califórnia, pelo Grand Canyon em Las Vegas, se vocês quiserem. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar aí nos comentários que eu respondo vocês. E um beijo, e não esquece de me seguir. Tchau!